Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja multiplicada na vida de cada um de nós, amém? Passando para deixar mais uma porção da palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 1, onde o Espírito Santo de Deus tem falado muito ao meu coração sobre essa palavra e eu quero, assim, passar também para os irmãos. Pedro, ele diz aqui no segundo capítulo 1, ou 2 Pedro, capítulo 1. Louvado seja Deus. Perdoem. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, e aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador. Aqui nessa introdução, Pedro ele já começa desde o início, né, se apresentando, ele como servo de Deus e apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E ele também diz ao destinatário dessa carta, para onde que vai essa carta? É para nós até hoje, né? Para nós que estamos em Cristo Jesus, aqueles que alcançaram a fé em Jesus Cristo, louvado seja Deus. Então, amados, por que pela fé? A fé em Jesus Cristo? Porque a fé não é de todos, nem todos têm fé em Jesus. Louvado seja Deus. Infelizmente, a gente gostaria que todos, né, alcançassem a fé em Jesus Cristo, mas nem todos alcançam a fé em Cristo Jesus. E ele diz aqui no versículo 2: Graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. O seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, do versículo 2 até o 4 fala sobre o crescimento espiritual, né? Para que Deus já tem dado tudo para nós, né? Já tem manifestado, demonstrado para nós, mas para que isso nós também precisamos ter fé em Jesus Cristo e estar nos aperfeiçoando na palavra e também fazendo a obra do Senhor, sermos praticante da palavra de Deus e não somente ouvinte, né, mas praticante da palavra do nosso Deus. Aqui ele nos ensina, louvado seja Deus. E no 5 fala assim: por isso mesmo nos vos empregando toda diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, e a bondade o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e da fraternidade o amor, que é a consumação, né? Que o amor é o maior mandamento, né? O amor de Deus é o maior mandamento, que não adianta nós fazermos a obra do Senhor, mas se nós não tivermos amor, né? O amor é o primeiro mandamento que Jesus nos deixou. Louvado seja Deus. Então, amados, esta carta nos ensina para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus e que nós possamos ter perseverança, sermos perseverantes em fazer, estudar e fazer a obra de Deus, mas isso tudo com domínio próprio, né? Com piedade, com amor, né? Nós iremos crescer em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus ele está dando aqui a sua palavra através do seu servo Pedro, louvado seja Deus, apóstolo Pedro, para que nós venhamos ouvir e praticar também a palavra do nosso Deus. Mas tudo isso com tudo perseverança, mas também com moderação, louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus, e com domínio próprio, né? Tudo isso Deus ele nos dá, nos prepara para fazermos a vontade do nosso Deus, fazermos a obra de Deus. Aleluia, glória a Deus.
E amor, né? Amor pela obra. Muitos estão fazendo a obra aí, cobrando, né? Com tanto dinheiro e querendo mais dinheiro ainda. Isso não é amor, né? Isso é vaidade, né? Louvado seja Deus. Isso não vem de Deus. Isso, né, é coisa deles lá. Louvado seja Deus. Pois se em vós houver essas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se havendo tudo isso em nossas vidas, nós não vamos ficar infrutíferos, né? Nós não vamos ficar inércio, né? E parados, louvado seja Deus. Mas nós vamos fazer, né? De acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus vai nos ensinando, nos mostrando. Então, nós vamos fazendo para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas aquele em quem não há essas coisas é cego. Então, nós precisamos buscar, irmãos. Precisamos buscar a palavra de Deus, buscarmos a Deus, em primeiro lugar, a sua palavra, e procurar obedecer a palavra de Deus, porque senão nós vamos ficarmos cego neste mundo tenebroso. E não é isso que Deus quer de nossas vidas. Ele quer que nós sejamos luz do mundo. Foi para isso que ele nos chamou, o sal da terra e a luz do mundo. O sal para temperar, né? Então nós temos que ter temperança, louvado seja Deus. E a luz para clarear, né? O mundo na escuridão. Nós precisamos ser luz nessa escuridão. E aqui o 9 diz assim: mas aquele em quem não há essas coisas é cego. Então, amados Deus, Ele quer nos dar visão espiritual, abrir nossos olhos para que nós não venhamos ser enganados aqui neste mundo. Louvado seja Deus. Portanto, irmãos, procurar fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Aleluia, glória a Deus. E vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós vier obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, procurar obedecer, né, fazer com temperança, com moderação, com paciência e com amor, então nós estamos entrando, caminhando, né, no reino de Deus. Louvado seja Deus. Muitos falam que já serve a Deus e está na bagunça, e não está no reino de Deus. Nós precisamos ter obediência, sermos servos de Jesus Cristo e obediente. E aqui no 12, ele fala o motivo, né? Fala assim: pelo que não deixarei de exortar-vos, pelo motivo que ele está falando, que ele escreveu essa carta, pelo que ele está ensinando ao povo, né? Louvado seja Deus. Fala assim: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre dessas coisas, ainda que as saibais, ainda que vocês saibam, mas ele vai continuar exortando, porque quando nós exortamos, o outro vem à memória, né? Louvado seja Deus. E muitas vezes nós vamos se esquecendo, mas quando vem um que nos exorta, nós traz a lembrança novamente, né? Então Pedro ele fala aqui, né, para trazer a lembrança. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre dessas coisas, ainda que as saibais, e estejais confirmado na verdade já presente convosco. Mas sempre é bom um exortar o outro, como diz a palavra de Deus, que nós precisamos estar um exortando o outro, né? E tendo por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Então, Pedro aqui ele está falando que ele já tinha previsto a partida dele, né? Então, mas quando ele estivesse aqui, ele queria demonstrar, exortar o povo sobre a palavra de Deus, sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no 15 fala assim: mas procurai diligentemente em toda ocasião, depois da minha morte, tenhais lembrança dessas coisas.
Ele diz, ainda que depois da morte dele, vocês venham lembrar dessas coisas o qual eu tenho dito. Olha, tão lindo, né? Deus é tão maravilhoso. Deus, ele não nos deixa só em momento nenhum, né? E no 16 fala assim: não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Louvado seja Deus. Então ele fala assim que tem exortado para que nós não venhamos seguir fábulas, porque hoje em dia no mundo jaz no maligno e muitas distrações para que nós saímos do caminho do Senhor. Então existe muita distração nesse mundo para que nós venhamos desviar da verdade. Louvado seja Deus, pois ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós mesmo ouvimos esta voz vinda do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis e estar atentos como a luz que ilumina em lugar escuro. Então, Pedro, ele vem nos ensinando para que nós devemos estar atentos à palavra de Deus, que é uma palavra genuína, louvado seja Deus, para que nós não venhamos dar ouvido a falsos profetas com coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma palavra genuína, por isso nós precisamos estar atento a ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Louvado seja Deus, para que nós não venhamos cair na tentação, no engodo do inimigo, e também para que nós possamos ser luz que ilumina no meio dessa escuridão. Louvado seja Deus. Até o dia clarear e a estrela da alva surge em vosso coração. Quando a luz da alva, quando a luz de Deus surge em nosso coração, nossa vida é iluminada, louvado seja Deus, nossos olhos são iluminados, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, isso que Pedro está nos ensinando aqui nesta carta, louvado seja Deus, para que nós não venhamos ser enganados, ainda que nós estamos no mundo, jaz no maligno, o mundo em meio às trevas, mas nós somos a luz em meio a essa escuridão. Louvado seja Deus. E aqui no 20 fala assim: acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Amados, a palavra de Deus não é nossa, a palavra de Deus é a palavra de Deus, então homem nenhum pode interpretar essa palavra de forma diferente, mas nós temos que falar a palavra genuína como ela é, louvado seja Deus. Aqui fala, acima de tudo, lembrai-vos. Ele sempre está dizendo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular de alguém. Não. A palavra de Deus é a palavra de Deus, né? Louvado seja Deus. Ainda que eu esteja aqui falando, estou falando a palavra de Deus, então, acima de tudo, é Deus e a sua palavra. Ele apenas está me usando como um canal, como instrumento, para levar a sua palavra. Louvado seja Deus. E no 21 fala, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movido pelo Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Então, amados, ainda mais que a irmã Zilda esteja falando aqui, Deus está acima de tudo e a sua palavra também. Então, nós precisamos estar atentos a ouvir a palavra de Deus, não importa de quem, mas que seja uma palavra genuína, vinda direto de Deus, do trono de Deus, uma palavra, louvado seja Deus, que venha falar o nosso coração e seja genuína. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deu uma parada aí.
E ele termina, né, com uma oração profética, né? Louvado seja Deus. E vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus, quero te louvar, te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Quero te louvar, te agradecer, Pai amado, porque o Senhor não nos tem deixado enganados, Senhor. Continua, Pai Santo, cuidando de nossas vidas, abrindo nossos olhos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço ajuda, Pai, a minha vida. Ajuda a vida dos meus irmãos, ó Deus, para que nós estejamos vigilantes, meu Pai amado. Para que nós venhamos sermos, para que nós não venhamos sermos enganados por fábulas ou por engodo do inimigo. Que nós não viemos, ó Deus amado, sermos, ó Deus, paralisados, Senhor, nessa caminhada, mas que nós vamos caminhar, Senhor, com perfeição, Pai amado, ainda que devagar, Pai amado, mas que nós possamos estar atento a ouvir a sua voz, que o Senhor segure em nossas mãos, ó Deus, para que nós não venhamos cair, nem tropeçar, nem ficarmos parados no meio do caminho, Senhor, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, nos segure em nossas mãos, leva-nos por águas tranquilas, refrigera nossa alma, guia-nos pela vereda da tua justiça, por amor do teu nome. Aleluia, glorificado, exaltado é teu nome, meu Rei, e para sempre serás louvado. Amém. Ainda eu quero deixar um convite aqui hoje, você que ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo,